Há 2 dias atrás, o teaser de Quarteto Fantástico Primeiros Passos foi lançado no YouTube e já alcançou seus 1.300.000 visualizações em apenas 2 dias e tá nos 20 dos vídeos em alta do YouTube. E cara, eu quero fazer uma análise sobre esse trailer aqui com vocês. Eu sou o Mustafa e bem-vindos ao canal NK Black! O trailer se inicia mostrando o interior do edifício Baxter. O interessante é que esse universo desse Quarteto Fantástico é um universo paralelo. E lá ainda está nos anos 60, só que tecnologicamente avançado. Por isso que nós vemos alguns elementos dos anos 60 com tecnologias avançadas, compondo essa realidade totalmente alternativa. E sinceramente, está muito bonito. E nisso nós vemos o primeiro vislumbre do Senhor Fantástico, Reed Richards, e da Mulher Invisível, que é a Sue Storm. E também eu achei que ficou muito, mas muito interessante a arquitetura do edifício Baxter por fora. Se nós pararmos para prestar atenção, atualmente nós temos visto filmes de heróis muito cartunescos, ou seja, pegando elementos das histórias em quadrinhos e acrescentando em muito nos live actions, e isso é muito importante. E falando sobre histórias em quadrinhos e na questão cartunesca dos filmes, aí nós vemos o Herbie, o robô que o Reed Richards cria para auxiliar dentro de casa, e o Coisa. E cara, tá absurdamente maneiro, cara, tá muito bonito, tá muito parecido com as histórias em quadrinhos. E eu tenho visto que muitas pessoas têm reclamado sobre a figura do Coisa. Olha, pra ser sincero, alguns traços da imagem do Coisa estão muito mais parecidos das histórias em quadrinhos do que das versões anteriores. Tirando o ponto que ele só usa uma cueca nas histórias em quadrinhos, mas, cara, em questão fora disso, não tô vendo nada de muito absurdo a ponto que vai atrapalhar a própria ênfase do personagem. Essa cena aqui, do meu ponto de vista, é a mais importante do trailer até agora. Por quê? Lá no canto esquerdo nós vemos as roupas espaciais. Foi as roupas que eles foram para o espaço e acabaram atraindo os seus poderes. Mas quando ele tá aqui no quadro negro mostrando que ele é um professor, que ele é um super gênio, tem uma parte ali, que eu vou dar um zoom aqui para vocês, que é a ponte. O que é a ponte? Ali está escrito entrada e saída. Para que serve isso? É uma das invenções mais importantes que o Reed criou, em que ele consegue observar outras realidades e até viajar por elas. É dessa forma que é criado o Conselho dos Reeds. Eu acho muito interessante porque talvez seja dessa forma que ele vai se conectar ao universo compartilhado da Marvel, no UCM, e talvez até se encontrar com os Kangs, que eu acho muito possível eles voltarem para o UCM, junto com o ator Jonathan Majors. Imagina eles irem para o UCM em 2025 e ver que a tecnologia não chega aos pés dos anos 60 do universo dele. Cara, isso vai ser muito interessante. Outro ponto interessante do trailer que nós vemos é o fato do Reed estar tentando consertar esse, digamos, entre aspas, erro que ele cometeu, né? Porque eles foram ao espaço e ele fala, você, falando para Sul, você não ficava invisível, o Ben não era uma rocha e o Johnny não pegava fogo, ou seja, ele de certa forma quer trazer a vida deles de volta. Basicamente o que aconteceu com o Reed Richards do Iron Griffith. Na verdade é o que acontece nas histórias em quadrinhos de forma geral. Também podemos ver o Johnny tá tendo uma certa crise, né, de quem ele era antes para quem ele é agora, e essa transição sendo um pouco complexa para ele. Isso aqui é muito importante. E tem 2 pontos sobre o trailer que para mim chamaram muito a atenção. A primeira é as cenas do Johnny como o Tocha Humana estão excelentes, o CGI tá excelente, para mim não tem que mexer em nada, tá absurdo. E da Sue Storm, eles colocaram de certa forma uma identidade visual na invisibilidade dela e nos campos de força que ela cria. Isso pra mim tá absurdamente animal. Muitas pessoas estão comentando sobre esse coroa aí, sobre quem ele é. Cara, eu tenho uma teoria louca, mas eu acho que esse cara pode ser o Nathaniel Richards, o pai do Reed Richards. Pra quem não sabe, Nathaniel Richards é o pai do Reed Richards que sumiu do nada e deixou alguns milhões pro Reed. E ele foi parar na Terra 6311. E lá nessa terra, ele acaba se apaixonando, criando filhos, e através das gerações dele, o Kang acaba nascendo. Então eu acho muito possível, talvez, através da máquina que ele tá querendo chamar da ponte, ele possa reencontrar o pai dele. Então eu acho que esse cara pode ser o Nathaniel Richards. Mas um dos melhores pontos do trailer, que pra mim não foi o melhor, mas foi um dos melhores, é o Galactus. Nós não vimos ele ainda de frente, mas já conseguimos ver o vislumbre de como ele vai ser. Está absurdamente cartunesco e muito parecido com as histórias em quadrinhos. E é isso que nós, fãs nerds de histórias em quadrinho, queríamos que acontecesse. E agora é só esperar até julho. Claro que deve ter mais 1 ou 2 trailers antes de julho, mas, cara, eu estou aguardando ansiosamente para julho. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever e dar um like no canal. E, por favor, comenta, me diz o que vocês acham, o que vocês estão esperando de Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Então é isso, rapaziada. Esse é o canal NK Black. Tamo junto!